pessoal, bom dia. Tudo bom? Meu nome é Juliana e eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. E estou aqui hoje com vocês para estudarmos o livro Escutando Sentimentos, aqui no nosso videocast, que também é Escutando Sentimentos. E para fazer hoje o nosso estudo, eu convido as nossas amigas Clotilde. Seja bem-vinda, Clo. Olá, Ju. E nossa amiga Dena Aram. Bem-vinda, Dena. Opa, tudo bem? Como estão todos? Tudo bem. E Tudo jóia, Dena? antes da gente começar, de passar para vocês qual capítulo vamos estudar, eu convido vocês a darem um like aqui no nosso vídeo, a se inscreverem no nosso canal e depois, quando o programa terminar, vocês irem nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, e lá, né, conhecer das atividades do GESP, conhecerem tudo que se passa no GESP. Lá tem todas as informações, tá bom? GESP 2008. É só procurar e lá vocês vão poder interagir conosco. Né? E, meninas, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro Escutando Sentimentos, que dá nome ao nosso programa, e vamos estudar o capítulo Receituário Oportuno. E que capítulo, gente! Pense, é um capítulo e tanto. Acho que vocês vão gostar, tá? É um capítulo em que se aborda o tema depressão. E nós já inicialmente deixamos uma ressalva, né, que tudo que vamos abordar aqui, hoje nesse programa, está relacionado ao que o livro fala sobre depressão. É um pedacinho do que realmente, né, de tudo que é depressão. Então, nós vamos falar de acordo com o que está aqui no livro, mas deixamos vocês cientes que é importante, caso você não esteja bem, caso necessite, procurar profissionais, né, para diagnosticar essa depressão e para ajudar vocês, né, a enfrentar esse momento, tá bom? E também, se precisarem, nós do GESP também estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? É só entrar em contato conosco através do nosso número do WhatsApp, que está nas nossas redes sociais. Então, como eu disse anteriormente, o capítulo se chama Receituário Oportuno. Você que estiver com o seu livro aí, pega aí, vamos começar a estudar junto. E dentro do que o livro fala, ele conceitua o que é depressão, quais os sintomas, sensações. E aí eu gostaria que Clotilde ou Dena começasse falando sobre isso. O que é a depressão? O livro, esse capítulo traz, para falar sobre esse quadro, né, ele traz um caso prático de um líder espírita, né, mas vale dizer que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, que traz Irmãs traz dentro da realidade espírita, mas poderia acontecer com qualquer pessoa. Sim. Mas o caso desse líder é uma pessoa, era um trabalhador valoroso das hostes espíritas, era um líder, conhecia bastante da doutrina do Cristo e da doutrina dos espíritos. Então, ele tinha realmente um trabalho de mais de 45 anos lá naquela região do Triângulo Mineiro. Né? E, ao desencarnar, deparou-se com um quadro desses que o doutor Inácio conceitua como de depressão. Né? E ele ressalva, inclusive, o próprio livro, né, Irmã Sufo, ela destaca que não é o conceito trazido pela medicina humana, mas é o conceito que é trabalhado, dentro da experiência e do conceito que é trabalhado lá no Hospital Esperança, que fica na espiritualidade, não é o Hospital Esperança que existe aqui na cidade de Recife, né? É o Hospital Esperança que existe na espiritualidade.
Então, é esse conceito que o doutor Inácio trabalha e é sobre esse conceito que a gente vai falar. Vale lembrar também que nenhuma de nós três aqui é da área de saúde. Na verdade, nós três aqui somos da área do direito e dos recursos humanos, né? Então, embora Dena não seja exatamente da área de direito, né? Dena é de RH, mas trabalha dentro do judiciário. Então, a gente a gente não é profissional da área de saúde nem da área da psicologia, certo? Somos estudantes, sim, do espiritismo. Né? Então, o doutor Inácio, ele diz, de uma forma bem simples e direta, que depressão é não aceitar a vida como ela é. Então, é a inaceitação das coisas que nos acontecem, dos caminhos que a gente traçou, porque a gente faz parte desse processo decisório, né, de como vão acontecer as coisas, o que vai acontecer na nossa vida. Quando a gente não traça esse caminho junto com a espiritualidade de forma consciente, mas inconscientemente a gente atrai mediante as nossas próprias atitudes. Então, na hora que a gente não aceita a nossa vida como ela se apresenta, a gente começa a entrar num quadro depressivo. Né? Eu queria deixar o resto para a Dena, né? Aí. Ele também, de uma forma assim muito simples, né, bem simplificada, ele fala que é o cansaço de viver. A depressão é o cansaço de viver. E é uma nova abordagem, ou uma abordagem diferenciada sobre as questões da depressão. Por que essa visão? Porque ela é mais holística. Quem for ler o capítulo, vai perceber que cada pessoa tem uma história, né? Além de sua história pessoal, nas diversas quedas, nos diversos distanciamentos que a gente faz da lei divina, que é a lei do amor. Então, a gente vai criando em torno da gente energias, né, que vai nos causando esse sentimento de solidão, esse sentimento Angústia. De angústia, de que de não está bem, inadequação. de inadequação, que não está bem situado, né? Enfim, então, as diversas encarnações que a gente teve nossos altos e baixos, nossos erros e acertos, e a depender de cada situação, ao retorno à pátria espiritual, a gente se encontra em determinadas faixas vibratórias que não são muito amigáveis, por assim dizer, porque é um campo vibracional pelo qual a gente se encaminhou de acordo com os nossos comportamentos. Então, vamos encontrar pessoas que já viveram, que já passaram em vales de sofrimentos, pessoas que já foram, por assim dizer, escravizadas, do ponto de vista mental, porque da mesma forma como aqui na matéria, quando criança, por exemplo, que alguém diz, você é feia, você não é inteligente, você é desastrada, e isso vai criando um psiquismo daquela criança, esses sentimentos se instalam, mas na frente adulto, ela provavelmente vai ter quadros de inadequação social, nunca vai se achar ambientada, vai estar sempre com inadequações e buscando fugas, né? E às vezes culmina até se refugiar nas drogas. Do ponto de vista espiritual, também ocorre casos semelhantes de você, ao desencarnar pelo seu comportamento, você não agiu corretamente, você é uma víbora, você não é isso, é aquilo outro, e você vai, mais do que nunca, por conta da nossa própria sensibilidade, comprando essa ideia. E em um determinado momento que você possa ser resgatado, você já está tão envolvido, tão revestido desse sentimento de menor-valia, que, ao encarnar, você traz essas pechas interiorizadas em você. Então, isso não é o padrão, pelo amor de Deus, quem está nos escutando, a gente está
tomando por base um determinado tipo de experiência, porque as experiências é ao infinito. É por isso que a gente não pode simplificar a depressão por um ângulo. Essa é uma abordagem, uma visão, uma abordagem do caso que foi tratado aqui. Né? Mas Então, a mente humana é muito diversa, né? Eu acho e as que nossas experiências também, né? O que, de repente, por exemplo, suponhamos eu e Clotilde, irmãs, né? Criadas juntas. Aí a nossa mãe dissesse: Clotilde, você não aprende as coisas com rapidez, você é uma pessoa muito lenta. E chegasse para mim e dissesse: você é muito desajeitada. A forma como eu compro a ideia de que me foi passada e a forma como Clotilde compra essa ideia forma a nossa experiência. Eu posso ficar mais acabrunhada e levo isso para a vida. E Clotilde, ela pode, de repente, dizer: não sou não. E vai enfrentando e vai resolvendo as coisas. Ou então, realmente sou muito desastrada. KKK, derrubei mais uma vez, mas, rapaz, não tem jeito, eu sou assim mesmo. E leva com mais leveza. Mas tem outras pessoas que não. E exato. Tudo isso vai criando, né, pela abordagem do livro, vai criando essa sensação, esse desânimo, porque as coisas não funcionam como você gostaria. E às vezes até a pessoa acha que está resignado dentro daquele quadro, né? Voltando para aquele conceito que é a não aceitação da vida como ela é, e às vezes a pessoa acha que está resignado, mas na verdade não está, porque resignação não é simplesmente a gente tolerar, entre aspas, né? Exteriormente a gente tolerar as coisas e deixar as coisas acontecerem. Na verdade, resignar-se é a gente, sim, suportar as coisas que a vida vai trazendo para a gente com paciência, mas também sempre estar em busca de uma melhoria e de uma solução, sem revolta, né? Sem revolta, mas no processo de buscar sempre por uma melhoria. Tem gente que diz assim, né? Eu estou assim mesmo, foi Deus que quis assim, como se Deus só quisesse o mal. Na hora que está todo mundo feliz, satisfeito, ninguém diz: olha, foi Deus que quis que eu tivesse assim, tivesse ganhando a loteria, comprei uma casa, né? Enfim, a gente sempre atribui as causas ruins, é porque Deus quer. Poxa, papai do céu é um carrasco, não, gente. Né? Ele é o nosso criador. Ele é um pai amorosíssimo, né? Pois amoroso e justo e que quer o nosso crescimento. Né? Então, essa inadequação da vida, a gente precisa trabalhar ela. Além do mais, agora me fez lembrar, é que existe um condicionamento cultural também, principalmente com os cristãos, né? Que acham que o sofrimento na Terra é o passaporte para a felicidade quando morre, né? Então, comprou-se essa ideia. Então, quanto mais você sofre, quanto mais você é pobre, quanto mais você é isso, ou seja, tudo de coisa ruim. Como se a felicidade fosse uma coisa errada você sentir. Então, o sentimento de alegria, de felicidade, você tem que se conter. E o de tristeza, você externar. Chorar, ficar com aquela cara, enfim. E aí você não vai trabalhando isso em você, leva uma vida difícil, e aí acha que ao desencarnar, como é o caso aqui do exemplo do livro, a pessoa terá a felicidade, sensação da felicidade. Mas não é. É um exemplo bem simples, né? Estamos aqui, dentro do nosso quarto, do nosso estúdio, enfim. A tristeza bate. Não é porque, de repente, me chega aqui uma passagem aérea para ir para o Rio de Janeiro que eu vou melhorar. Se eu não melhorar interiormente, eu posso ir para qualquer lugar, mas o meu íntimo vai me acompanhar. Exatamente. Se eu não tiver trabalhado isso dentro de mim, eu vou ver as paisagens e vou dizer, realmente bonito.
mas eu estou tão triste que eu não consigo apreciar como deveria, porque não é a parte exterior, é a sua parte Isso. interior que precisa ser revista. Dena, eu conhecia um senhor há muitos anos atrás, foi logo que eu conheci Afonso, que ele dizia assim, que ele tinha muito problema no casamento, mas que ele ia tolerar até o fim a esposa, porque ele queria, na próxima encarnação, já não ser mais casado com ela, já ter aprendido, já ter se livrado da lição, né? Mas ele ia tolerar até o fim aquele casamento em razão disso. E não procurava construir com ela, aí é que está o X da questão, né? Não procurava construir com ela uma relação de mais compreensão, de mais amorosidade, de superação das dificuldades do relacionamento. E a gente sabe que esse é um dos caminhos, justamente que ele tinha, que o livro traz aí, né? Esquivando-se do dever de melhora verdadeira, melhora interior, né? O casal se esquivava. E, sobretudo, ele, espírita, né? Que sabia do compromisso, mas a compreensão dele da situação era diferenciada, ela entrava um pouco nisso que a irmã está colocando, que a irmã, na verdade, está trazendo a fala do doutor Inácio, né? Exato. E entrava nesse quadro aí, a esperança de morrer logo, de acabar logo essa existência para poder estar livre desse relacionamento. Leva engano, porque vem juntos para resolver aquelas questões e, se não resolver, vão juntos ter outras experiências para poder resolver. Então, é isso, é a resignação, sim, mas na tentativa de melhora, não Uma é? resignação ativa, né? Como muito se Isso, fala já. exatamente. Isso, exatamente. E doutor Inácio aqui, né, nessa fala no livro, nesse capítulo, ele a pessoa, o personagem pergunta depressão e como curar isso? Ele fala aprendendo a viver. Veja só que ensinamento, né? Como é que se aprende a viver, né? A gente já vai falar, né, dessa medicação que o doutor Inácio aqui no livro fala para a gente ir lidando e tratando a depressão. Mas já a gente chega nessa parte. Vamos primeiro, né? Clotilde já falou sobre resignação, Dena também. E aí eu queria sintetizar um pouquinho, meninas, o que o doutor Inácio fala de depressão, do quadro depressivo, no encarnado e no desencarnado. Né? No desencarnado, a gente só vai dar algumas pinceladas, mas o que ele fala realmente no. Desculpa. No desencarnado, a gente vai dar só algumas pinceladas, e no encarnado é que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Vocês podem falar sobre isso, por favor? Na verdade, Dena já começou a falar um pouco lá no início, né, da nossa conversa, quando ela falou da questão de que a gente imprime no corpo as necessidades que a gente tem. Não foi, Dena? Você comentou alguma coisa nesse sentido, né? E dentro desses caracteres biológicos que a gente traz também as marcas do nosso passado, que foi isso que Dena falou, as marcas do nosso passado, as grandes alegrias, as grandes tristezas, os traumas, como hoje se fala tanto dentro da psicologia, né? Os traumas que a gente vivenciou e que ficam gravados no perispírito, a nossa memória fica toda no perispírito, toda, toda, toda. E alguns desses espíritos, veja, a observação que Dena fez, eu reforço aqui, né? Alguns desses espíritos, não são todos, alguns, passaram por uma verdadeira incubação psíquica em vales sombrios, quer dizer, eles passaram aquele tempo ali, ó, fechados naquilo. Imagine uma incubadora, né? Aquele bebezinho ali dentro da incubadora recebendo luz, recebendo alimento. Então, uma incubação psíquica em Vale Sombrio, imagine como seria, né? Então, a gente dá o espírito ali recebendo o tempo todo aquelas ideias de culpa,
de que errou, de que não merece nada e tudo mais, aí começa a receber aquilo ali de que falhou com A, com B, com C, que levou A, B e C ao sofrimento, né? Aquilo tudo, e com isso ele vai mergulhando e vai acreditando que não merece a felicidade. E aí eles começam a entrar num processo hipnótico de que não merecem essa existência. E esse processo mais profundo, né, do ser que vai levando a uma certa paralisia. E aí vai, quando o espírito reencarna, ele tem quase como uma depressão induzida por essa pressão, porque percebe que errou e aceita aquela indução nos vales sombrios por um sentimento de culpa, ele aceita aquela indução e aí nasce com uma tendência à depressão. Né? Ele diz aqui uma paralisia, uma culpa, uma insatisfação, né? Tudo isso induzido em função das marcas que ficaram e daquele período passado nas sombras, né? Por outro lado, a gente até já, em outro livro, No Mereça Ser Feliz mesmo, a gente já estudou essa questão da culpa, né? O arrependimento, a culpa e a reparação. Então, quando a pessoa está naquele processo ainda muito profundo da culpa, que o arrependimento é importante, que é o reconhecimento dos seus atos. Sem isso, você também ia continuar a descer ladeira abaixo, né? E com os mesmos comportamentos errôneos, né? Mas a culpa, você carregar ela sem trabalhar, você permanece no mesmo ponto, você não se modifica. Não se modifica. Porque a culpa você só consegue resgatar mudando, transformando, fazendo o melhor. Mas, às vezes, o peso é tão grande que a pessoa se encontra, às vezes, ainda sem a energia, né, para reparar. E aí fica minha culpa, minha eterna culpa, e aí nem nasce... sabe do que né, Dena? Que sente culpa às vezes, né? Exatamente porque, ao reencarnar, a graça divina nos traz o esquecimento. Mas é aquela sensação, né, que você o tempo todo, mas por que isso? Aí muitas vezes termina algumas pessoas até fazendo tratamento de vidas passadas, como diz, né? Mas é importante que a gente comece a entender que mesmo a gente ainda habitando um planeta de prova e de expiação, é um planeta bonito, é um planeta cheio de belezas, né? Então, o sentimento de gratidão a gente tem que começar a brotar e ter um novo olhar para o momento que se vive. Porque quando você tem a gratidão, mesmo as coisas difíceis que acontecem na vida da gente, a gente tem um outro olhar, porque vai encontrar pessoas que nos estendem as mãos, faz uma outra amizade, reconhece quem verdadeiramente são os amigos. Enfim, a vida, por mais difícil que ela possa nos parecer, ela tem um propósito. E esse propósito é fazer com que a gente evolua. E nesse caminhar evolutivo, a gente merece ser feliz. Então, é importante que se comece a entender isso e ter uma quebra nesse conceito de que a felicidade não é para a Terra. Existe a relativização. Né? A gente não tem uma felicidade plena porque a gente ainda não tem a plenitude da consciência tranquila. Né? A gente também não tem a sabedoria ainda. Então, tudo isso são percalços que não nos trazem a felicidade completa, mas nós temos, sim, condições de sermos felizes dentro da relatividade que é da nossa existência. Às vezes eu tenho a sensação de que a culpa é como se fosse uma âncora que prende a gente no pântano das nossas emoções mais difíceis, das nossas recordações que muitas vezes não temos acesso. E vale dizer, a irmã se chama o esquecimento do passado de divina providência. E é mesmo.
divina providência, porque a gente talvez não suportasse o peso das nossas falhas do passado. Então, melhor deixar lá no passado, mas buscar superar aqui essas pequenas não, esses enormes entraves, né? Sabe, com a consciência, como Lena falou, da gratidão, mas também com a consciência de que somos, sim, feitos à semelhança do Criador. Jesus dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se Jesus dizia isso, gente do céu, né? O que Jesus fez? Ele transformou a humanidade praticamente em 3 anos, né? Com 3 anos de lições que ele deixou, gera uma transformação. Óbvio que a humanidade está longe ainda do ponto de chegada, mas já gerou uma enorme transformação. Então, é preciso que a gente perceba isso, essa oportunidade, e que a gente comece a querer quebrar essa corda que prende o nosso barquinho a essa âncora da culpa. Deixa a culpa cair lá para o fundo e vamos navegar com o nosso barquinho. Tem um livro que Fátima Lins me presenteou, que é bem didático, e ele fala que nós somos como embarcações que são lançadas para navegar antes de estarmos prontos. E o barco nunca vai estar pronto, mas ele sempre vai voltar para o porto seguro e sempre vai fazer uma revisão e vai fazer vai construir mais uma etapa daquilo que ficou faltando, e nessa ele vai continuar navegando. Então, somos seres ainda em construção. Precisamos ter essa consciência. Ninguém está completo ainda não, né? Exato, exatamente. Ninas, doutor Inácio aqui falando, ele diz que a depressão é desânimo, inconformação e angústia com frequência na vida física. E também ele fala que depressão é o cansaço de viver. Então, a gente está falando aqui desse tema e o quão é importante a gente se conhecer, se perceber, ver se estamos com esses sintomas e até com outros sintomas, procurar ajuda profissional para nos orientar, nos mostrar que caminho seguir, procurar também a ajuda espiritual, se isso lhe fizer bem, se isso lhe ajudar a seguir adiante. Tá certo, gente? E para a gente continuar, a gente está chegando perto do fim do programa, mas é rápido, viu, Dena? Hoje foi mais rápido do que todos os dias. E aqui no final. Já estou ficando deprimida, não aceito. Tá vendo? E aqui no final do livro, no final do capítulo, desculpa, doutor Inácio diz quais medicações são indispensáveis para tratar a depressão. Vamos falar um pouquinho delas? Para a gente trazer aqui. A primeira que ele diz, hoje eu estou falando, viu? A primeira que ele coloca é acreditar que merece felicidade, como todo mundo. Se acreditar, merecedor da felicidade. Mereça ser feliz. Né? Exatamente. O nome do livro. O livro do nosso estudo anterior, né? E que está aí todo gravado aqui no YouTube, que vocês podem ir lá, ver, rever, tá certo? Se somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, como que Deus ia criar alguém tendente a não ser feliz, né? A não ser imperfeito? Somos a imagem e semelhança de Deus. Para não ser não perfeito, existe falha, né? Não existe falha na criação, né? Não Exatamente. existe. Então, temos sim nós todo o potencial para nos aperfeiçoarmos e construirmos a nossa felicidade hoje, aqui e agora. E qual é o segundo ponto que ele fala? A segunda, ele menciona que a gente deve procurar de buscar externamente essa questão. Essas questões são questões interiores. Então, a gente sempre diz, eu estou triste porque eu queria que o meu filho ou a minha filha vestisse rosa ou azul.
mas eles só gostam de amarelo e verde, né? Então, não aceitar a vida, né? A gente está sempre atribuindo aos outros o que aquilo que está dentro da gente, que é não aceitar a opinião alheia, não é aceitar decisões. Isso passa muito por um livro anterior que a gente estudou, que é a questão de você, do personalismo, de você controlar, né, a vida para que em torno de você possa girar as questões. Então, quando eu li esse respeito, eu fiquei assim, mas é uma das faces do orgulho também, é que as pessoas querem que a situação seja daquela forma. Como não conseguiu, aí a pessoa se entristece de forma profunda. Aí a pessoa pode dizer, não, mas você está falando isso, e quando a gente perde um filho, quando a gente perde o amor da nossa vida, né, pelo o momento do desencarne, é triste? É, muito triste, porque a gente sabe que de forma temporária, ou quem não acredita na vida após a morte, acha que perdeu de vez, é muito triste isso. Mas isso, você não tem controle sobre isso. Então, quando você começa a compreender isso, começa a ressignificar a sua tristeza, e quando você tem fé em Deus, você confia e sabe que as leis dele funcionam através do amor, e que é um fato, o desencarne é uma realidade, e a gente sabe que a vida continua, então você começa a ter uma outra sensação em relação a essa partida. Não vem o desespero, que é diferente, não é? Não vem o desespero, e consequentemente, você não vai entrar no processo depressivo, que é diferente de tristeza. Porque no processo depressivo é como se não houvesse mais luz ao final do túnel, né? E aí você se colocar sempre naquela posição da vítima, então sempre buscando externamente aquilo que interiormente você não conseguiu tratar. É fácil você perceber isso? Não é. É fácil o tratamento? Também não é. Mas precisa buscar, como você já mencionou, Ju, ajuda, seja através de um profissional da psicologia, da psiquiatria, de leituras, de começar a compreender outros fatores que a vida nos traz. Então, não buscar externamente a culpa para a sua situação, né? Isso é uma questão realmente interior. E aí tem a terceira aí E que tem a vai. terceira, exatamente. A terceira eu acho bem Indicação. interessante, porque é parar de pensar em felicidade como uma questão que virá só após a morte do corpo físico, né? Não, a gente tem que procurar ser feliz agora, enquanto a gente está aqui nessa encarnação. E tem muito espírita aí achando que está juntando bônus hora, né? E, na verdade, a contabilidade não é bem essa, né? Está juntando bônus hora para poder sacar, fazer uma poupança e sacar tudo depois que desencarnar. Aí, quando desencarnar, que não trabalhou o seu autoconhecimento, o seu autoaperfeiçoamento, vai ver que a poupança está lá bem pequenininha, né? Bem pequenininha. É porque é Então, aquela velha história, né? Você está aqui e acha que quando desencarna é Paris. Você vai ficar feliz em Paris, mas quando você dentro está ruim. Então, você está ruim aqui, e vai ficar ruim em Paris, no Rio de Janeiro e no nosso lar também. Né? No pois próximo. é porque a felicidade, na verdade, é essa busca interior que Dena estava falando antes, né? Ela não mora fora da gente, ela mora dentro da gente. Na medida em que a gente aceita os fatos que nos aconteceram nessa existência e busca construir essa felicidade na medida do possível aqui, né? Realizar situações, realizar sonhos, né? Aqui, eu não estou falando de comprar um palacete, não estou falando disso.
Eu estou falando de uma tarde com risadaria em família, entendeu? Todo mundo brincando e conversando. Estou falando de ir para aqui, ó, para a Praia do Paiva, bem bonitinha, bem, que não precisa nem comprar uma casa lá no Paiva, viu, minha gente? É só ir lá, né? Porto de Galinhas também, outra praia belíssima. Tantas praias lindíssimas, sem nem sair do estado de Pernambuco, que dirá o Brasil. Santa Catarina tem praias lindíssimas. Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí tem praias belíssimas. Quando eu digo isso, o pessoal diz, mas o Piauí nem praia tem. Tem sim, tem um pedacinho só lá em cima. E são belíssimas, entendeu? Então, assim, a gente tem tantos lugares bonitos para a gente visitar. E dentro da gente e na nossa família, a gente também pode sim construir momentos em que a gente vai ter naquele momento uma real e concreta felicidade pelo que a gente está construindo. São Às as vezes, memórias afetivas, né, Clotilde? isso, Dentro de às sua vezes própria simplesmente casa. você parar e fazer, acordar de manhã, olhar para o sol que está nascendo e sentir a paz daquele momento. Se perceber em conexão com o Criador e perceber a perfeição dessa criação. Perceber naquele instante o imenso potencial que vai dentro de você para a construção da sua felicidade e para você espalhar esse contentamento interior ao seu redor. Às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, mas está. Então, É, esses são as sementes, né, que a gente vai Vai deixando ao longo do jogando, né? caminho. É. isso me faz lembrar, teve até uma reportagem com essa pessoa. O trabalho dele era de limpar a rua, né? Aí na época de carnaval ele gostava muito, então ele sempre estava limpando e dançando e cantando, e isso chamava muita atenção das pessoas Uhum. e passavam. E tinha outros profissionais, colegas dele, que não tinham essa mesma leveza dele, então ele sempre estava rindo, sempre estava de bem com a vida, que a gente chama, né? E a outra pessoa, outros colegas dele, nem tanto assim, achavam o serviço pesado, pesaroso. Então, assim, a felicidade não é uma coisa que você tenha uma receita, né? Não é uma receita. É você estar de bem com ela, com a vida, ter a leveza. A pessoa que tem a fé, principalmente, a confiança em Deus, sabe que é aquele momento difícil que se está vivendo, que você não tem controle sobre ele, você vai aceitar e procurar soluções criativas para minimizar. Uma outra questão é a consciência, a paz de consciência. A saúde também entra nesse componente da felicidade. Mas mesmo Sim. assim, mesmo quando uma pessoa está no hospital, existe o paciente e existe o impaciente, né? O paciente é aquele que as enfermeiras chegam, dá bom dia, conversa. Como é que você está? Agora eu estou melhor porque você veio cuidar de mim, né? Aquele paciente que todo mundo gosta de tratar, de cuidar. E tem o impaciente que está, bom dia, tem bom dia nenhum aqui que eu estou nesse hospital. Como é que o senhor está ou a senhora está? Nada bem. Então, assim, não consegue trazer a felicidade, porque é uma insatisfação perene, né? Então, mereçamos ser felizes, busquemos condições para que isso se instale. E não vamos transferir a terceiros, que você diz, eu só sou feliz se eu tiver uma casa tal, eu só sou feliz se eu arrumar um marido que também seja assim assado. Ou seja, você vai criando condicionamentos que fogem de uma realidade, né? Então, a felicidade é uma coisa muito genuína, muito interior. Existe as questões básicas, existe, mas é muito da percepção da vida, é muito da gratidão que a gente tem no coração e de coisas interiores, não é exteriores, né? Porque Jesus, por exemplo, ele era um homem feliz, um homem alegre, mesmo vivendo um ambiente tão hostil como naquela época. Tá certo que não somos o Cristo, mas a gente tem por obrigação se espelhar de alguma forma
nos seus ensinamentos. Não é? Porque se a gente só for ver o lado negativo de tudo que nos arrodeia, a gente não vai mais crer na vida. Então, a gente precisa ter fé em Deus, como diz a música, e fé na vida. Né? E precisamos ser felizes, como diz Gonzaguinha, né? Então, assim, a gente precisa realmente virar a chave e começar a trabalhar na gente essas questões, para evitar um quadro depressivo. Exatamente. Pessoal, hoje nós estouramos o nosso tempo. Sim. Vocês podem ver que é muito interessante, né, essa temática. Peguem o livro, deem uma lida, se acharem necessidade, se procurem, né, atendimento profissional, procurem o GESP, também para fazer o seu tratamento espiritual. É importante a gente cuidar do nosso interior, para que possamos ser realmente felizes, tá bem? Mais uma vez, convido vocês a curtirem aqui o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse programa para que mais alcance um maior número de pessoas e que mais pessoas se informem, mais pessoas tenham esclarecimento. E também procurem o nosso Facebook, o nosso Instagram, né, o GESP 2008, e lá você vai ter todas as informações sobre a nossa casa, sobre as nossas atividades. E aguardamos vocês lá no GESP, né, na Rua dos Alecrins, número 8, todos os domingos, a partir das 5 horas da tarde, para assistir a palestra, para nos dar um abraço. Tá bem? Clotilde, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nesse estudo. Foi muito bom. Dena, muito obrigada por hoje. Dizem que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, né? Que se a gente tiver que ficar dentro, a gente passar aperto, que seja nesse abraço. Então, ó, um abraço bem apertadinho para todos vocês e para quem está nos escutando, nos assistindo, e que não se tranquem, não se fechem, sejam mais amorosos, deem mais sorrisos, abrace. As pessoas, às vezes, não têm vergonha, como diz, de chutar o pau da barraca, né? De soltar aí umas palavras menos bonitas, mas na hora de ter gestos de amor, de afeto, as pessoas ficam todas envergonhadas, mas não tenham, né? Se as pessoas se olhassem com mais amorosidade, a gente não estaria, como diz, perdendo tantas pessoas, né? Porque às vezes o rancor, a mágoa, não vou abraçar, não vou pedir perdão, não vou chegar junto. Então vamos quebrando esse ranço, né? Vamos merecer ser felizes. Ju, apesar do nosso tempo estar aí estourado, eu queria fazer aqui, corroborar o seu alerta, né, para dizer às pessoas que sintam que estão adentrando num quadro que possa parecer uma depressão, ou que percebem que tem alguém próximo que está adentrando nesse quadro, que procurem um profissional da área. Depressão não se restringe aos aspectos espirituais que a gente abordou hoje aqui. Ela tem questões orgânicas que precisam ser cuidadas. A psicologia hoje também tem muita questão, e a psicanálise, muita técnica para ajudar a descongelar esses traumas, a trabalhar esses impulsionamentos no direcionamento a ser feliz, né? E é preciso trabalhar as duas áreas. No livro, para quem for estudar, vai perceber uma terapia energética que é feita no paciente, no personagem central, né, do capítulo, e o Centro Espírita, sim, tem muito a ajudar, né, a colaborar nesse processo de tratamento da depressão. Então, procurem o GESP ou uma outra casa com a qual vocês se afinem, que seja uma casa séria, né, para tratar, sim, dessa temática. Procurem, sim, um profissional da área, mas não deixem de cuidar, é muito importante. Exatamente. Pessoal, bom dia, que aproveitem o resto do dia aí de vocês e até a próxima. Tá bom, tchau, felicidade para todos.